E o empresário Elon Musk, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental da administração do presidente Donald Trump, sugeriu que o governo americano interferiu no resultado das eleições de 2022 no Brasil. Segundo Musk, o Deep State americano teria influenciado o pleito em desfavor do então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. A declaração de Elon Musk ocorreu em resposta a uma publicação do senador americano Mike Lee, que contestou uma suposta interferência da Casa Branca nas eleições no Brasil, depois de uma reunião com o deputado Eduardo Bolsonaro em Washington. Cauti, claro que é preciso uma investigação séria, né? Elon Musk fez essa declaração, não apresentou provas, mas não é a primeira vez que ele faz aí denúncias que depois acabam com o tempo, com os fatos, né? Acabam sendo sustentadas essas acusações pelos fatos que vêm adiante. Então é algo para a gente ficar alerta e acompanhar. Pois é, Paula, se isso for comprovado, de novo, a eleição de 2022 deveria ser questionada. Se Elon Musk, após essa devassa que está sendo feita no USAID, ele está analisando os números, está mostrando aquilo que, não só no USAID, mas também em toda a administração pública americana, comprovar que houve de fato interferência nas eleições de 2022, lembrando que antes das eleições tivemos aqui no Brasil, imediatamente anteriores, uma série de visitas de altos representantes do governo americano, até membros da cúpula das Forças Armadas Americanas vieram ao Brasil conversar com vamos dizer assim, a cúpula política, a cúpula do Poder Judiciário, a cúpula do Poder Executivo, então Poder Executivo brasileiro. Então, assim, alguma coisa naquele momento aconteceu aqui no Brasil. Mas que conseguir demonstrar, tiver prova contundente de que o Deep State, como chama ele, ou seja, a parte burocrática não eleita, os funcionários públicos americanos não eleitos, Departamento de Estado, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, o Pentágono, a CIA, entre outros, influenciaram de forma determinante as eleições no Brasil, pois bem, alguém deveria levantar a mão e dizer essas eleições não foram legítimas. Essas eleições foram viciadas pela presença, pela influência de uma potência estrangeira. Algo que, de novo, é vetado. A lei dos partidos políticos é muito clara. É feito veto a um partido político receber financiamento do exterior ou se submeter à vontade de uma potência. Então, se isso for comprovado por Musk através da publicação de documentos que com certeza virão, porque é interesse dele e do governo Trump demonstrar o que foi feito de errado no governo passado, teremos sérios problemas em considerar o atual governo federal como legítimo e aquelas eleições como válidas. Piotr, você tocou nesse assunto no seu comentário anterior. É bem possível que ele já tenha tido acesso a algumas informações de bastidor para vir a público, né, internacionalmente, falar, responder ali ao que disse o senador nas redes sociais? Paulo, ele tem uma equipe que está trabalhando com ele lá, né? E é uma equipe profissional de juntar dados reais. Obviamente que ele tem que comprovar tudo que ele está falando, mas é o líder dessa equipe. É alguém da confiança do presidente dos Estados Unidos colocado num cargo que foi criado justamente para isso. Imaginar que ele viria a público sem ter informações, talvez não tenha todas, mas os sinais que ele já viu lá são de uma influência, né? Uma influência do Deep State, né, americano, nessa administração da USAID ou sei lá, qualquer outra coisa, na eleição brasileira. Não é qualquer um que disse isso, é o chefe do DOD. É alguém que está liderando esse movimento de trazer a transparência à luz, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu nessa administração questionada e na liberação de recursos americanos do pagador de impostos dos Estados Unidos para intervir ou influenciar coisas no mundo inteiro. E, obviamente, com um peso ideológico à esquerda. Não é qualquer um. Nessa hora, o que nós temos para julgar? Nós temos o que o líder do DOD, o funcionário de confiança do Trump, que fez já revelações bombásticas e comprovadas, está dizendo agora algo que tudo indica que ele vai comprovar também. É um fato, não é, isso caiu de paraquedas. Não, não caiu de paraquedas. Foi dito pelo Elon Musk. Consta, qual seria a melhor tradução aí para Deep State usado pelo Elon Musk nesse contexto?
É o estamento burocrático de que falava Raimundo Faoro, né? É exatamente essa casta de burocratas sem voto que governam, né? E é isso que está tendo um embate hoje, né? O Trump é acusado de ser populista porque ele está prometendo e cumprindo até aqui drenar o pântano de Washington. E tinha ali uma casta, hoje está muito claro isso, né? É uma nomenclatura, para usar um termo soviético, né? Um pessoal tipo o Dr. Fauci na área de saúde e tantos outros aí que ditavam as regras e os recursos dos pagadores de impostos sem accountability, sem transparência, sem voto. É isso que está em xeque. Essa imagem, né, de uma elite sábia que vai cuidar das políticas públicas no lugar do povo, porque o povo é ignorante demais para decidir por conta própria, isso não é algo novo. Isso vem desde Otto von Bismarck. Os globalistas de hoje são herdeiros também dos progressistas liberais de ontem, né? O Woodrow Wilson e tantos outros aqui nos Estados Unidos. E algumas entidades supranacionais foram criadas com ótimas intenções voltadas para isso, né? A própria Liga das Nações, depois da Primeira Guerra, que virou a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a própria OMS na saúde. Só que hoje em dia há uma percepção crescente de que essas instituições foram cooptadas, e existe exatamente esse risco de cooptar essas instituições, e elas acabam servindo para se retroalimentar e criar essa casta de burocratas cada vez mais poderosos e que não tem como prioridade o interesse do povo, que é quem paga a conta e quem que deveria ter o poder numa democracia. Por isso que eu venho chamando de democracia de gabinete. É a visão que o Barroso tem, por exemplo. Alguém que não tem voto nenhum, mas quer empurrar a história, acha que precisa recivilizar um país. O outro, seu colega que bombou em 2 tentativas de prova para a magistratura, o Toffoli, que era um advogado do PT, se sente o editor de toda uma nação. Então, essa visão repleta de soberba, de arrogância, é típica dessa turma encastelada no Deep State, no estamento burocrático. Né? Então, o Trump e o Musk declararam uma guerra a isso. Estão fazendo uma revolução silenciosa para tirar essas pessoas de cargos chaves e colocar aqueles que estariam alinhados com a vontade do povo expressa nas urnas. Chama-se, a última vez que eu chequei, o nome disso, democracia.